Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info. Estamos iniciando aí a terceira videoaula sobre o VMware Player. Hoje vamos falar então sobre o extra, sobre o plugin, digamos assim, do VMware Tools, que é aquelas opções dos componentes que eu falei para vocês lá na primeira e na segunda aula sobre fazer o download deles, não fazer o download e assim por diante. Bom, eu tenho aqui uma máquina com Windows XP instalado. Essa máquina não tem o VMware Tools instalado ainda. Então, o objetivo dessa aula é explicar para vocês a importância do VMware Tools, certo? Por que você deve instalar ele na sua máquina virtual e no que ele vai te ajudar se ele estiver instalado. Vamos ao exemplo prático primeiro. Ó. Tenho aqui minha máquina virtual com Windows XP. Pode ver que tem o cursor do mouse lá dentro e eu estou com o mouse aqui fora, ó, usando ele normalmente na minha máquina normal. Se eu venho aqui dentro da máquina virtual e der um clique, ó, então agora eu passei a ter mouse dentro da máquina virtual. Só que eu não consigo tirar ele para fora da máquina virtual, ó, ele fica preso lá dentro, certo? Quando eu quiser tirar, eu tenho que pressionar Ctrl Alt, daí o mouse sai e o cursor fica lá dentro. Ó. Se eu tentar redimensionar aqui, ó, vou aumentar aqui o tamanho, ó, ele volta. Ele não dimensiona o tamanho da janela. Eu vou tentar botar a tela cheia, olha só o que aconteceu aqui, ó. Prendeu o mouse ali dentro e a tela não ficou cheia. Então, vou dar um Ctrl Alt para ele voltar. Então, o que acontece aqui? Ó? Eu não tenho controle sobre o hardware, eu não tenho a integração total de hardware da minha máquina, de drivers da minha máquina com a máquina virtual. Então, é por isso que você precisa instalar o VMware Tools em cada máquina que você fizer a instalação do sistema operacional. Tanto para Windows, para Linux, para qualquer outro sistema operacional, você vai ter o VMware Tools compatível. Eu vou ensinar os procedimentos para você instalar no Windows. Se você utiliza Linux, mais precisamente o Ubuntu, tem no nosso blog, você acessa aí no cantinho do vídeo, está aparecendo o nosso blog, você acessa lá, pesquisa, tem uma aula ensinando a instalar o VMware Tools no Ubuntu. Uma aula específica para você que quer instalar o Ubuntu na sua máquina virtual. Bom, sem mais delongas, vamos então à instalação. Basicamente é o seguinte, ó, você vem aqui em Virtual Machine, você vem em Install VMware Tools. Se você não tiver baixado ele ainda, ele vai pedir para você fazer o download do VMware Tools. É um arquivo de aproximadamente 30 a 40 MB, dependendo do sistema operacional. Se ele não abrir a instalação automática, como foi o caso aqui, ou se for o Windows 7, é só você abrir o meu computador. Você abre aqui meu computador, você vai ver que o drive de CD tem o VMware Tools colocado ali. Ele monta automaticamente um drive de CD. Então basta que você abra o drive de CD, seja o Windows XP, seja o Windows 7, e execute o setup ou então o autorun aqui. Cadê o autorun? É o setup mesmo. Basta que você execute o setup que ele vai fazer a instalação do VMware Tools para você. Vai abrir essa telinha aqui, ó. Você vai dar um Next. Você pode escolher quais as opções que você quer aqui. Eu costumo utilizar o Complete. Vou dar um Next de novo e um Install. Agora basta que você aguarde a instalação, é relativamente rápida. Não deve demorar mais aí do que 20, 30 segundos para fazer a instalação. E ao final da instalação, sempre é pedido para reiniciar a sua máquina virtual. Então, sem reiniciar a máquina virtual, ele não entra em funcionamento o VMware Tools. Olha só, ele já trocou a resolução da tela, já está atualizando os drivers aqui, ó, já está fazendo as configurações da minha máquina virtual para que ela passe a ter integração total de hardware com a minha máquina física, com a minha máquina normal. Vamos então aguardar o término aí da instalação para a gente ver o resultado final. Pronto, terminada a nossa instalação, vamos apenas clicar em Finish. Finish. Vamos dar um Yes para reiniciar a nossa máquina virtual e vamos aguardar o reinício da máquina virtual com o Windows XP. Ou com o Windows ou com o Linux que você estiver utilizando, qualquer uma das opções, tanto o Linux quanto o Windows ou outro sistema operacional, é importante você reiniciar o sistema para que ele entre em vigor todos os drivers novos que foram instalados, né? Então você vai precisar reiniciar a sua máquina depois de instalar o VMware Tools. Já está carregando, pode ver que já mudou a resolução da tela aqui, ó. E ele já vai dar um aviso provavelmente para mim. Vou dar um clique aqui para ele mudar a resolução de tela de volta. Beleza. Olha só o que acontece agora. O meu mouse está dentro da máquina virtual. Eu vi aqui para fora, ó, o mouse automaticamente se integrou com o meu desktop aqui, ó.
Olha só, tá na máquina virtual, tá fora, máquina virtual fora, e eu posso utilizar qualquer outro programa normalmente aqui, ó. Eu não fico mais preso lá na máquina virtual. Outra coisa que aconteceu agora, a resolução de vídeo, olha só o que acontece aqui, ó. Eu vou aumentar aqui a janela, ó. Lembra que antes eu aumentei e ele puxou de volta, ele não deixou dimensionar a janela. Olha só agora, cliquei aqui, arrastei, ele automaticamente mudou a resolução da tela para o tamanho da tela que você colocou. Vou colocar em tela cheia, ó. Maximizei e olha só que bacana, ficou tela cheia a minha máquina virtual. Restaurei, voltou tudo ao normal. Nas resoluções de tela, ele automaticamente preencheu com todas as resoluções de tela possíveis aí para a nossa máquina virtual. Olha só, 1024 por 768, coloquei aqui, ó. Já estou com a minha máquina num tamanho bacana de se trabalhar aí, ó. Então, isso aqui é por isso que precisa do VMware Tools instalado, para você ter uma total integração entre o hardware da sua máquina real para a sua máquina virtual. Fazendo isso daí, qualquer sistema vai ficar bom de se trabalhar, o desempenho vai melhorar um pouquinho, a questão do mouse vai ficar mais preciso e você não se incomoda aí para estar trabalhando com as máquinas virtuais. Então, sempre que possível não, sempre que você instalar o sistema operacional numa máquina virtual, instale em seguida o VMware Tools. Nota importante, não adianta você querer instalar o VMware Tools antes de instalar o sistema operacional. Você precisa instalar o sistema operacional e depois instalar o VMware Tools como se fosse um programa, um driver normal que você esteja instalando em um computador, certo? Bom, minha aula de hoje era isso. Essa foi a dica para vocês nessa terceira videoaula. Se você tiver dúvidas, sugestões, comentários, pode postar o seu comentário no nosso blog, somente lá no blog rbtech.info é que serão respondidos os comentários, então você pode postar tudo aí, que a gente vai procurar ajudar você a solucionar o seu problema, ouvir sua sugestão aí que você tenha para dar para a gente. No mais, eu gostaria de pedir então a sua colaboração para você compartilhar essa aula numa rede social, divulgar aí para os seus amigos e ajudar a gente a divulgar nosso trabalho para algum conhecido, para algum amigo, algum parente seu. No mais, meu muito obrigado a você que nos acompanhou e eu aguardo você na próxima videoaula. Até mais!